Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí para se inscrever, curtir e compartilhar também, ajuda bastante o engajamento do canal e assim a gente vai chegar ao máximo de pessoas possíveis aí. Já quero pedir para você pegar aí a sua lição dos jovens. Chegamos na última lição aqui do nosso trimestre. A gente falou aqui a lição, né? O tema da lição é adoração. Então, a gente teve diversas durante as 12 lições e essa também. A gente está falando sobre adoração e os contextos, né, que envolvem sobre isso. Quero pedir para você também abrir sua Bíblia lá em Isaías 6, que é o nosso texto base, que daqui a pouco a gente já vai recapitular a nossa lição. Antes eu quero apresentar o meu co-host aqui, o meu parceiro, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da igreja e diretor da comunicação ali da igreja, fazendo os anúncios e passando os recados para a igreja ali. Ele também trabalha na parte de saúde, né? Ele é personal trainer. Então, se você busca aí uma qualidade de vida um pouco melhor, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele passa algumas dicas aí para você. Vamos lá então. Estou aqui para apresentar também meu co-host, o Wellington. Ele faz parte ali do Dr. Paulo Prata. Ele está ali envolvido no Ministério Jovem. Ele não é diretor da sonoplastia, mas está ali ajudando a equipe em tudo que é necessário para eles poderem aprender também, né? Porque todo problema que acontece tem que ligar para ele, né? Para poder resolver. E também ele é o motorista da esposa, né? Para levar, que a esposa canta, né? Então tem que levar para os lugares. Ele também é conselheiro dos bravadores, né? Então tudo que vocês quiserem saber sobre os bravadores, ele está à disposição. Sabe todas as especialidades, tem quase todas, numa faixa só. Mentira, tô brincando. É muita especialidade, tem algumas, mas é muito interessante os bravadores por conta dessas questões. Especialidades são alguns cargos, algumas situações que você faz, áreas que você pode estar fazendo, que ali pode desempenhar também até uma profissão futura para você que está nos assistindo. Então, você pode estar participando. Então, se você tem de 10 a 15 anos, você pode estar participando dos gravadores e estar ali conhecendo e entendendo também, não só as questões das especialidades, mas a parte espiritual também. E sem mais delongas, nós estamos aqui com o casal, né? Meus primos, né? E foi difícil, gente. Uma batalha para conseguir. Foram vários convites, vários problemas, vários nãos que não deram certo por conta de questões de meninos doentes ou por outras questões que não conseguiram, né, estarem participando, mas finalmente conseguimos, né? São um casal que já tem nos ajudado, já tem participado aqui também do nosso podcast. É a terceira já? Acho que é a segunda, terceira. É a terceira. Segunda vocês dois juntos, terceira separados, né? Que fez separados um do outro. E hoje eles estão aqui novamente, é o Tiago e a Mônica. Nós agradecemos que vocês estão aqui com a gente. O Tiago, ele é médico, né? Especializado em medicina da família. Nós temos também a Mônica, que é advogada, não sei qual é a especialidade dela. Previdenciário. Hã? Previdenciário. Previdenciário. Tem 2 menininhos espertos, legais, que gostam de brincar bastante. E eles estão voltando, né? Voltaram para Barretos, né? Já tem um tempinho que eles estão aqui. Eles eram de Barretos, foi para o Acre, do Acre para São Paulo, da São Paulo eles vou voltar para Barretos, que é melhor, né? E voltaram para Barretos aqui. E está de volta aqui, né? A família está tudo aqui também, então acho que auxilia eles também naquilo que eles estão precisando. Então, nós agradecemos pela presença de vocês, por ter aceitado o convite aí, milhões de convites, né? E muito obrigado, quer vocês dar um oi para a galera aí, para que a gente possa iniciar. É isso, tudo que o Jonas falou.
Nós não recusamos os convites por não querer vir, mas porque realmente a correria é grande. Acontece alguma coisa. Quando a gente pensa que não tem nada para fazer, tem muita coisa. E hoje, quando a Mônica falou, olha, o Jonas chamou de novo, eu pensei assim, será que vai dar hoje? A gente, sério, tem muita coisa para resolver. Aí a gente falou, vamos, já está na hora de ir, né? Porque fazia tempo que estava chamando. Só que sexta-feira tem PG, sábado tem almoço em casa e mais um monte de coisa. Tem que preparar a mensagem do PG, preparar sermão para passar, tem um monte de coisa para fazer, né? Mas a gente falou assim, vamos dedicar esse tempo para estar ali com o pessoal, porque a gente também gostou muito de participar. A Mônica gostou bastante, sempre falou como ela ficou impressionada com como é legal participar, né? E a gente está aqui para participar mais uma vez desse podcast. É verdade, gente, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. É muito gostoso a gente estar junto para falar da palavra de Deus. Assim, a gente sente a presença do Espírito Santo iluminando. Muitas vezes a gente falando coisa assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas agora aqui nessa mesa faz todo sentido. Então, muito obrigada. Continuem fazendo esse trabalho e, gente, venha participar porque é muito bom, viu? Ah, sim, agora no cenário novo, né? Cenário novo, né? Muito A gente, lindo. primeira vez que a gente pega esse cenário novo, e a gente achou bem legal. Obrigado. Agradece aqui novamente o casal, que sempre está aí disposto a ajudar aqui o nosso pod. Queria pedir para o Tiago fazer a nossa oração inicial, para a gente já começar aqui. Oremos. Amado Pai, estamos prestes a abrir a Tua palavra mais uma vez e dispostos a Te ouvir também mais uma vez. Que o Senhor possa atuar em nossa mente, em nossa boca, possamos falar aquilo que for da Tua vontade, apesar de todos os erros e falhas que cometemos até este momento. Que o Senhor possa nos perdoar, nos purificar e nos tornar dignos da Tua presença mais uma vez. Esteja conosco no estudo dessa lição. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou a sua lição, corre lá, pega lá. Se você, porventura, não tem a lição, procura alguma igreja adventista aí, próximo de você, converse com os líderes da igreja, que eles podem estar te orientando de como você pode adquirir a sua lição. E a gente tem a tirinha aí, para você que tem em casa, porventura talvez não tenha a lição, você pode pelo menos acompanhar a nossa tirinha aí na sua casa. Nosso título é chamado Ao Altar. A gente tem uma conversa aqui, né, um diálogo entre um rapaz e uma moça. O rapaz começa comentando, né? Porque Deus gosta de ser adorado? Ele precisa disso? Ele é ciumento? Aí a moça responde: quando adoramos a Deus, deixamos de adorar as coisas, pessoas e nós mesmos, e o reconhecemos como nosso Criador soberano. Além disso, Deus é amor. Quando o adoramos, o amor dele nos inunda e passamos a amar os outros como nunca amaríamos sem ele. Aqui é um diálogo, né, bem, eu diria, autoexplicativo sobre o que a lição vai retratar, e também nos traz uma curiosidade que é sempre, às vezes, a gente deixa passar aqui, pela correria, pela nossa rotina, a gente esquece que a gente só tem uma pessoa que a gente tem que dedicar a adoração, né? Ao nosso acordar, ao nosso trabalho, durante a nossa rotina, durante a semana, os dias, a gente tirar esse tempo de real adoração. Então, esse diálogo traz esse detalhe, né, mais forte, eu diria. Eu achei bastante interessante esse diálogo e bem explicativo ao que é a lição propriamente dita, né? Se os convidados, os Jonas, se tiver alguma coisa a acrescentar. Sim. Eu gostei muito dessa tirinha, principalmente da segunda fala, do segundo balãozinho. Quando é a primeira resposta da moça, ela diz assim: quando adoramos a Deus, deixamos de adorar coisas, pessoas e nós mesmos, e o reconhecemos como nosso Criador soberano. Quando ela fala assim que ao adorar a Deus você deixa de fazer outra coisa, é porque é basicamente assim que funciona com nós seres humanos. Você não tem como deixar de adorar e adorar nada, o zero. Você vai adorar alguma coisa. E aí eu lembrei de uma citação que eu usei em um sermão que eu preguei sobre idolatria, na semana passada, inclusive. E eu trouxe aqui para
compartilhar com vocês, que é de um escritor chamado Dostoiévski. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele tem um livro chamado Os Irmãos Karamazov. E eu vou ler a citação dele, que tem tudo a ver com essa tirinha. Olha que interessante. O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Sem uma ideia clara do objetivo de sua vida, o homem não viverá, e sim se destruirá. O homem foi criado para adorar, e ele adorará, se não a Deus, então um ídolo. Não há na terra uma nação que não tenha adorado algo. O homem se inclinará diante de algo, se não de Deus, então de um ídolo. Eles se ajoelharão diante de um madeiro, de uma pedra ou de ouro. Então ele fala para nós aqui, esse escritor, de que o ser humano foi constituído com a ideia de ter que adorar alguma coisa. Quando você não adora a Deus, automaticamente você adora qualquer outra coisa que ele coloca, que pode ser a madeira, pode ser pedra, pode ser o ouro. E é exatamente o que a moça fala aqui na tirinha. Quando eu trouxe essa citação, eu não tinha lido ainda essa lição aqui, e quando eu li essa tirinha, eu lembrei na hora dessa citação. E é exatamente isso que acontece. Porque ele falou, por que Deus quer que você adore? Porque senão você vai adorar alguma outra coisa que não vai ser suficiente para suprir as suas necessidades. Isso aí. Alguém mais? Senão a gente já vai para domingo. E é muito interessante isso, porque a pergunta dele é assim, por que ele quer ser adorado? Por que ele tem que ser adorado? Será que Deus precisa ser adorado? Será que Deus tem necessidade de ser adorado? É a gente que precisa. Adoração somos nós que precisamos, não é ele. E aí a terceira tirinha fala, porque a gente é inundado pelo amor dele quando o adoramos. E quando nós adoramos outras coisas, qualquer outra coisa, né? Isso não vai nos trazer. A gente vai estar buscando a adoração no lugar errado, que não vai trazer a satisfação que a gente busca de uma adoração. Adoração é somente a Deus. Nós precisamos, interessante. Eu não tinha ainda me atentado a isso, porque ele fala que é Deus que precisa, não. Nós é que necessitamos de adorar a Deus e não outras coisas. Exatamente. É mais um presente de Deus na nossa vida, né? Como tantos. Sim, com certeza. Algo mais? Vamos lá. Então, vamos para domingo. Partir para domingo. Vamos lá. Domingo nós temos como título Provisão Divina. E eu achei muito interessante por conta da pergunta, né? Aqui fala se nós já tivemos, né, alguma experiência de uma provisão de Deus que foi inconfundível, né? Porque aqui conta uma história, né, de um casal que eles estavam procurando uma casa, né, para morar, e eles foram procurar essa casa e encontraram a casa naqueles anúncios da internet. E a corretora mostrou várias casas e eles não gostaram das casas que foi demonstrado, mas gostou daquela do anúncio. Só que aquela do anúncio, ela tinha uma questão que o banco não aceitava qualquer oferta e não vendia, já estava muitos anos ali, não conseguia vender, e a corretora não queria mostrar a casa para aquele casal, porque ela falava assim, vocês não vão conseguir comprar aquela casa. Só que eles continuaram importunando ali a corretora, até que a corretora levou para que eles conhecessem a casa. E chegaram lá, a casa estava meio que deteriorada, né? Muito tempo parada lá, então o mato já tinha tomado conta da residência. Mas eles entraram ali e eles gostaram daquela casa e quiseram comprá-la. E eles fizeram uma oferta, e a oferta ao banco, eles fizeram a oferta ao banco. Não demorou uma semana, assim, eles conseguiram que o banco solicitasse, e eles fizeram uma reunião com todos ali para questões de papeladas e tal. E ali naquela reunião eles aproveitaram a oportunidade, que é onde eles entregaram alguns exemplares de livros. E ali, na hora que eles entregaram, eles tiveram uma oração, né, e tudo. E as pessoas que estavam ali, acho que foi uma pessoa que comentou, ela pegou e falou que nunca tinha passado por uma situação daquela, de que uma reunião daquele jeito, de uma forma diferente. Porque todas as reuniões de fechamento, né, de estabelecimento, casa, não sei como funciona, né, que eu não fiz essas questões, mas é só tipo assim, entrega, vai embora e beleza. E ali não, eles tiveram ali uma conversa, tiveram ali uma entrega de um exemplar, ali uma oração, uma coisa diferente. E o relato, ele diz como que é a atuação, né?
a providência naquele momento que eles precisavam ali, né? E vem muito de encontro a uma questão que da providência. A gente confia colocando na mão de Deus. E tudo que a gente coloca na mão de Deus, para as pessoas são impossíveis, mas para nós se torna possível. Então, naquele momento, se tornou possível eles terem aquela residência. Por que eles teriam que estar naquela residência? Talvez eles não entenderiam. Mas aí entra uma situação que eu estava... aconteceu essa semana. O pai do Arthur, que é lá da academia, ele estava comentando, falou assim, meu pai teve um AVC. Só que meu pai teve um AVC, ele começou a babar e tudo mais, e eu comecei a conversar com ele, para ele falar o nome do meu filho, João, e ele foi tentando forçar o pai dele a conversar, e levou para o hospital. E no hospital eles fizeram os exames, bateria de exame lá na questão do cérebro, né, para ver. Ele tinha acontecido 3 lesões no cérebro lá. Só que aí o pai dele falou assim, não, eu preciso voltar para casa porque eu preciso cuidar da minha esposa. E o pai dele voltou, ele falou assim, não, eu levo meu pai, durmo lá com ele e tal. Só que o médico falou, não era para levar, só que aí ele levou. Só que aí levou, ele dormiu lá, tudo, fez os testes e tudo, e não teve nenhuma sequela. E não aconteceu nada de sequela. E os médicos dizem que não sabe o porquê, mas se ele não tivesse feito dessa forma, talvez o pai dele teria ficado com sequelas. Porque ele começou a perguntar para o pai dele continuar falando palavras e tudo, para o pai dele não ficar... estimulando para o pai dele não ficar sem falar nada, ficar quieto. Porque ele falou assim, se talvez seu pai tivesse deitado aqui, talvez não teria levantado mais. Então, são situações... Ele falou assim, eu não sei por que eu fiz isso. Nós sabemos. Ele falou assim, eu não sei por que eu fiz isso. Eu simplesmente comecei a falar para ele fazer assim, sabe? Levei ele no carro e tal. E eu não entendi o porquê que estava acontecendo, mas veio na minha cabeça que eu tinha que fazer isso. Então, a gente sabe que tem muitas questões de providências aí, né? De Deus. Então, na hora que ele começou a falar, eu comecei a refletir, né? Até numa questão. E aí, quando eu comecei a estudar a lição também, comecei a entender. Falei, nossa, tem tudo a ver com questão de providência divina. E esses fatos, esses eventos, eles são importantes. A gente reconhecer e dar a devida dimensão a quem deve ser dada, né? Então, sempre que acontecem coisas assim extraordinárias, por menores que elas sejam, eu tenho buscado assim direcionar o meu pensamento que foi Deus. Na quarta, foi ontem, né? Nós fomos para o escritório, eu precisava de uma resposta de alguns processos, e quando eu cheguei lá e eu vi, assim, né, a decisão do juiz, eu só conseguia dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. Sabe? Porque, assim, foi algo assim que eu até me emocionei, né? O Thiago estava comigo no escritório, porque eu falei assim, foi Deus. Porque foi uma coisinha, assim, um detalhezinho, uma brechazinha que tinha, assim, 99% de chance de dar errado, aquele processo. E quando eu vi, eu não acreditei, gente. Deus, foi Deus, foi Deus. Isso é maravilhoso. Uma amiga, essa semana, eu fui orar com ela. Ela disse que estava circulando um vídeo na internet. Eu não sei se isso é real, tá? Eu não fui buscar. Mas, assim, a história por si só é interessante. Diz que um menino, jogador de jogo de aviação, né? Os aviadores, geralmente os pilotos de avião, eles, de fato, simulam voos em videogames, né? Em simuladores e videogames. Eles fazem treinamentos, eles têm constantemente treinamentos de desafio, como se o avião estivesse em situações de risco. E aí esse vídeo falava que o piloto passou mal, largou o controle da aeronave e o copiloto também. E o menino de 10 anos assumiu aquele voo com 250 pessoas. Ok, e ele conseguiu aterrissar, tudo certinho, e no final as pessoas começaram a falar, ele foi incrível, ele foi extraordinário, isso é sensacional, ele é o nosso salvador. E aí a minha amiga, quando veio me falar desse vídeo, ela estava indignada, porque em nenhum momento foi falado, se foi real ou não o que aconteceu, mas em nenhum momento foi falado, foi um milagre, foi Deus que fez aquilo, que usou esse menino para ter essa coragem de pilotar esse avião lotado de gente.
E ela ficou assim, indignada. Como estão adorando o menino? Como se aquilo Isso ali daí fosse... foi um garoto de 14 anos. Como Aconteceu se mesmo. fosse habilidade, capacidade dele, somente dele, ela estava muito indignada. E ela dizendo que isso eram sinais assim do fim. Deus operou um milagre extraordinário ali, um ônibus, um avião, um Boeing de, sei lá, né, a capacidade, e um menino que não era piloto nem nada formado conseguir fazer isso, gente. Por mais habilidade técnica que ele tivesse, né, tantas horas de treino, de jogo, ainda assim, eu considero um milagre uma permissão de Deus ter usado para dar o controle emocional numa situação dessa. Pensa, o avião vai cair, né? Então, assim, e ninguém em nenhum momento reconheceu que aquilo ali foi obra do Espírito Santo, através daquele menino. Posso falar? Pode. Quando o Jonas estava contando aqui a história da casa, eu não pude deixar de lembrar da história nossa de casa também, porque é bem parecida com a história da lição. E no final da lição de domingo fala que quando vemos a atuação de Deus, como podemos deixar de falar sobre Ele? Então eu comecei a parar para pensar nas coisas que Deus fez na nossa vida, na nossa família, e eu tenho buscado testemunhar mais. É uma virada de chave na minha vida, assim, daquelas que a gente tem ao longo da vida, que a gente fala assim, poxa, por que eu não estou compartilhando, né? Você tem feito muito isso no PG, né? Porque isso no PG eu tenho feito bastante, porque isso faz diferença, né, para as pessoas. Muita gente precisa ouvir um testemunho. E eu tenho tentado testemunhar mais. Enfim, o que aconteceu? Nós buscávamos casas para alugar, porque estávamos vindo de São Paulo para Barretos. Ficamos na dúvida se comprava, se alugava. E chegamos a quase comprar uma fechar casa. Um contrato, uma casa que nós amamos, ficamos apaixonados. Gostamos muito de uma comprar casa. Essa casa. Fomos no banco, fui atrás do banco, do financiamento, mas não deu certo um financiamento como eu esperava. E isso me fez pensar, será que Deus quer mesmo que eu pegue essa casa? Esse financiamento era para ter dado do jeito X, não deu certo a entrada, do jeito que queria. Aí eu falei assim, fiquei refletindo, aí eu falei para a Mônica já tinha amado a casa. Nossa, e para a mulher é importante a casa, né? Casa novinha, gente, tão novinha. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu falar para ela que eu não vou comprar mais, acho que ela vai ficar doida. Eu tava sonhando, a gente passou uma noite, sonhando com cada cômodo da casa. É verdade. Dessa casa. Então a gente foi dormir, tipo, tarde da noite, planejando, nesse quarto vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí depois do nada eu virar para ela e falar assim, não vamos comprar mais. Aí eu fiquei pensando, será que ela vai aceitar isso? Será que vai? Aí eu falei, vou falar. Aí eu falei, e graças a Deus ela não ficou nada, ela aceitou. Aí eu fiquei surpreso, caramba, pensei que ela não Porque foi interessante, a gente estava muito empolgado. Sabe quando você está muito empolgado, você quer muito uma coisa? Já estava quase certo. Nós temos 11 anos de casado, né? 13 anos juntos, assim, a gente ainda não tem a nossa casa própria. E todo mundo tem o sonho de ter a sua casa própria, porque é uma tranquilidade a mais pelas eventualidades da vida. Você pensa assim, poxa, no desemprego, numa doença, você tem uma casa, você tem um lugar para morar, né? É um problema a menos, vamos dizer assim. E nós estávamos muito. Só que antes dele falar isso, eu tinha ido uma terceira vez. Na primeira vez eu fui com a tia Patrícia e com a minha sogra, para elas conhecerem. A primeira vez eu fui sozinha, a segunda vez com a tia Patrícia e com a minha sogra. Na terceira vez eu fui sozinha de novo. E quando eu entrei na casa, eu senti uma coisa estranha. Eu falei para ele, nossa, eu senti uma coisa estranha, mas eu não sei dizer o que é uma coisa estranha. Porque eu queria muito, estava tudo muito certo. E aí quando ele falou assim, Mônica, eu acho melhor a gente não comprar mais a casa. Eu falei, tá bom, amor, se você acha que essa é a melhor decisão, então tá bom. Assim. E aí foi uma surpresa, né? Mas, beleza. Aí volta a saga de encontrar. Então, já que decidimos não vamos comprar, não era essa, não ia ser mais nenhuma outra para comprar agora. Decidimos que não era o momento para comprar. Então, vamos em busca agora de alugar. Aí lá volta eu nos sites todinhos. Eu entrei em cada site imobiliário dessa cidade. Acredite, ele fez isso. E olhei todos os anúncios. Olhava. E não tinha uma casa que dava certo para alugar, cara. Não aparecia. Ou era muito caro, era fora da nossa ideia de custo que tinha que ter, ou a casa estava muito velha, detonada. E olhando todas as casas, já estava assim, vamos esperar, né? A hora certa. Enquanto isso, ela ficava na minha mãe e eu estava em São Paulo trabalhando. Até que um dia, minha mãe ligou para a Mônica e falou que no trabalho dela, uma amiga dela foi fazer um exame
e comentou com ela, falou assim, Márcia, seu filho ainda está procurando casa? Tem uma amiga que acabou de pintar a casa. Ele não quer ir lá ver como é que é? Isso logo depois que eu estava procurando, né, poucos dias depois, que 1 ou 2 dias. E já precisando logo dessa Nós casa. Nós estávamos orando. E orando para que Deus direcionasse. E aí minha mãe falou isso para a Mônica, a minha esposa, ela foi lá ver a casa. Quando a Mônica viu a casa, passando na frente, ela já falou assim, eu quero essa casa. É essa casa. Eu não tinha nem entrado na casa. Ela já gostou já logo de frente da fachada da casa. E aí foi passando pela casa, eu não estava só ela. E ela foi passando, ela conta da casa, e foi indo até o fundo, até chegar na última parte da casa, e ela só, cada hora, querendo mais ainda. Detalhe, a casa deve ter mais de 70 anos só. Então, só para ficar claro. É uma casa antiga, mas reformada. Muito antiga. Mas reformada e com um bom espaço. Então, assim, ela amou a casa. A dona fez um valor, deu desconto ainda, e saiu o valor exato do que a gente já pagava em São Paulo. Para não sair. Então, nós lá morávamos num apartamento de 55 metros quadrados e conseguimos trocar ele para uma casa que é 11 por 44 de terreno. E detalhe, com 4 quartos e tudo, e uma casa grande. Um detalhe muito importante é que nós queríamos uma casa que a gente pudesse receber pessoas. Isso. Porque assim, a gente estava sentindo muita falta. No Acre, nós éramos, assim, a gente tinha um pequeno grupo de quase 50 pessoas. Então, assim, a gente foi para São Paulo, pandemia, aquela angústia, 4 anos, criança, não sei o que. A gente queria muito voltar a ter, assim, gente junto, sabe? Tá com todo mundo. E o Jean sabe, porque ele conhece lá. Assim, foi assim, gente, isso aqui é de Deus, sabe? Deus preparou a casa de Deus, num lugar melhor do que se fosse no outro, Nossa, mais bem centralizado, para que as pessoas pudessem ir. Deus preparou um lugar para que as pessoas pudessem se assentar. Preparou uma tela para que eu pudesse projetar. Exatamente. E tudo aconteceu da forma como Deus queria que acontecesse. Amém. E é Louvado isso. seja Deus. Amém. E tem muito a ver com a parte aqui de segunda, que é esse ponto de virada que comenta aqui de Isaías, que ele teve esse, vamos dizer assim, né, uma descoberta ali profeticamente, que ele começou o seu ministério de profecias, que ele teve também muitas lutas para atingir o povo que Deus queria que ele atingisse, que era Israel. Então, também comenta nessa essa parte aqui de lutas. Eu acho que é a Mônica, né, que fala. Sou eu. É o Thiago. Se ele quiser acrescentar mais alguma coisa aqui da parte de segunda. Segunda, dá para a gente resumir bem, porque segunda-feira é uma introdução a quem é Isaías. Então, Isaías foi um profeta que atuou no reino de Judá. Nós sabemos que o reino do povo de Deus foi dividido depois de Salomão em 2. Então, nós temos o povo do norte e do sul. Nós temos Judá como reino do sul, Israel como reino do norte. Então, só para a gente situar, Isaías atuou no reino do sul. E ele atuou no seu ministério durante 60 anos. E é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Trabalhou junto com 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Começou ali por volta do ano de 740 a.C. E o que a lição destaca para nós, depois de saber quem foi Isaías, é como ele foi chamado. Que é isso que a lição tem como texto base lá de Isaías 6, que a gente começou falando lá no início do nosso estudo. Então, Isaías 6 é um clássico do cristianismo, muita gente conhece esse capítulo e o que aconteceu com esse profeta. Esse profeta estava, em resumo ali, adorando a Deus no templo, quando Deus vem para ele através de uma visão, e ele começa a enxergar o trono de Deus, um trono celestial, com seres celestiais. E diante dessa imagem ele fica abismado e também envergonhado, se sentindo indigno de estar ali na presença de Deus. E Ellen White coloca, aqui na lição tem uma citação da Ellen White, que ela coloca que ele realmente estava com um coração de humildade diante daquela situação, pelo contraste que ele enxergava. Você imagina um ser humano diante daquela majestade toda, e ele fala durante a visão que ele era um homem de lábios impuros, ele não podia estar ali. Então um anjo sai de onde estava, pega uma brasa, coloca no lábio de Isaías, e a partir daquele momento é como se ele fosse purificado dessa natureza humana, e Deus o convoca, fala assim, olha, eu preciso que alguém vá. Quem vai? E Isaías responde naquela conhecida frase, eis-me aqui, envia-me a mim.
que é quando ele aceita esse chamado. E embora, a lição coloca no finalzinho aqui, né, no dia de segunda, que embora o povo não aceitasse essa mensagem, não aceitou a mensagem, Deus já sabia que o povo não ia aceitar, mas Isaías veio e pregou mesmo assim, pregou para eles sabendo que eles não iam aceitar, mas a lição traz que um povo remanescente permaneceu, sempre permaneceu um povo pequeno, fiel, e que esse povo remanescente de Judá é da linhagem de Jesus, o Messias que viria depois. Essa é a lição de segunda-feira para falar para nós um pouquinho mais quem é esse profeta. Sim. Alguém tem alguma coisa para comentar? Segunda? Senão a gente já pode ir para terça. Me chamou muita atenção o fato dele ter reconhecido ali, né, diante de Deus, quando ele vê a presença de Deus, assim, nossa, eu sou indigno disso. Imagina, nossa, Deus está aqui, eu estou vendo tudo. E aí Deus teve que, não, peraí, eu vou te curar desse pecado. Às vezes a gente, nesse contexto de adoração que a lição traz para nós, às vezes nós nos esquecemos da santidade de Deus, né? De quem é Deus, o que Ele representa. Não é... Você pode falar, quando a gente fala assim, tem amizade, um relacionamento com Deus, mas Ele não é um amigo qualquer, né? Que você vai chegar nele e vai dar um tapinha nele, sabe? Igual um amigo que você chega, dá um peteleco, você chega... Você tem que entender que ele é majestade, entendeu? Que é rei. Então, por mais que a gente fale de ter esse relacionamento, essa amizade com Deus, com Jesus, mas tem uma coisa assim diferente, né? E Isaías tinha esse senso de que eu sou criatura, ele é criador. A gente tem uma amizade com criaturas, né? Com os amigos, e não precisa ter esse senso de que é superior, mas Deus é totalmente superior e sempre vai ser superior. Então, não está no mesmo patamar que nós. E nós temos que ter esse senso de quem é Deus, da santidade de Deus. Isso serve não para nos amedrontar, mas para nos colocarmos no nosso lugar, no nosso devido lugar. Filhos, né? Isso aí. Então vamos para terça. Terça-feira, com a Mônica. Tá aqui, ó, pode ver aqui. Tem que falar no microfone. Desculpa, gente, perdão. Terça-feira traz uma história muito interessante. Conta que um evangelista, um pregador, pastor, ele foi para um determinado país fazer uma conferência. E aí, no meio dessa conferência, pessoas vieram abordar ele e falaram assim: nossa, você sabe quem somos nós? Não sei quem são vocês. Então, há 40 anos nós estivemos aqui nessa igreja com o seu pai, ele pregou aqui, nós nos convertemos, batizamos, e desde então nós estamos aqui. E ele fica muito impressionado com isso, né? E essa história, ela vem para ilustrar o quê? Que Deus, ele pode nos encontrar aonde nós estivermos, né? Mas a igreja também é um lugar onde Deus encontra, as pessoas podem se encontrar com Deus. Na lição de terça, ela traz para nós essa questão do lugar, porque a lição falou sobre criar o altar, restaurar o altar e ter esse altar em casa, onde você estiver, adorar a Deus onde você estiver, mas ela destaca na história de Isaías, que eu resumi no início, de segunda, de que onde Isaías estava? Ele estava na igreja, assim como esse casal que o pai do evangelista pregou primeiro, estava na igreja. E a partir de estar ali, de ouvir aquela mensagem, tomou uma decisão e mudou a vida dele para 40 anos para frente. Então, estar em um lugar de culto, onde tem outras pessoas juntas, que compartilham dessa fé, que estão orando juntos, como Jesus fala, né? São 2 ou mais que estão orando juntos. Isso tem um peso. Estar em mais de um pesa no mundo espiritual. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu já faço a minha devoção em casa, não preciso ir à igreja. E aí esse dia vem mostrar a importância de congregar. Pensa que aquelas pessoas, o impacto na vida espiritual daquelas pessoas que há 40 anos, durante 40 anos permaneceram naquela igreja, encontraram o filho daquele pastor. Então, assim, elas permaneceram firmes ali e fiéis à mensagem. Isso também impactou a vida espiritual do evangelista. E uma coisa interessante que a gente pode ver também da vida ali de Isaías
é que ele sabia o que ele era. Sabia que ele era pecador, sabia que ele era falho. E quando ele sentiu ali e viu a presença de Deus, ele se envergonhou daquilo. Ele sabia que ele não era digno de estar vendo com os olhos de pecador dele, vendo o que ele estava vendo. Então ele entendeu de que tudo aquilo, eu imagino, né? Que meio que era um erro no sentido de que ele não era perfeito para ver uma perfeição tão grande como era Deus. Então, acho que ele era uma pessoa tão humilde a ponto de reconhecer o que ele era e o que é Deus, ao ponto de saber que existe essa diferença. Igual o que o Tiago comentou, que a gente tenta colocar Deus ali como o nosso amigo, o nosso companheiro, mas a gente tem que saber reconhecer que ele é acima de tudo e de todos. Ele é tudo. Então a gente não pode escalacionar igual eu e o Jonas, a gente é amigo, a gente é parceiro e tá, vamos supor assim, na mesma linha. Deus não vai nunca estar nessa mesma linha que a gente, ser humano. E Isaías aqui, né, tanto na segunda como na terça, colocou que ele soube, ele notou essa diferença que tinha pelo o pecador que ele era e a grandiosidade que Deus é. Então mostra também a gente fazendo essa comparação, trazendo para a gente, né, que a gente sempre tem que estar em alerta sobre isso, que a gente tem que adorar a Deus, ele é o nosso único, o único que tem que ser adorado, mas a gente não pode colocar ele na mesma prateleira que nós. Sim, ele sempre tá você acima. está falando aí, me vem na minha mente o tempo todo essa palavra humildade. E como isso aconteceu, um problema com essa palavra há muito tempo atrás com Lúcifer, né? Então, quando a gente tenta equalizar e trazer Deus para nós, achando que ele é exatamente igual a nós, é um problema. Mas quando a gente também quer se exaltar e ser igual a Deus, também é um problema, que é o que aconteceu com Lúcifer, de querer ser como Deus. Então, se nem Lúcifer, sendo um anjo, um ser celestial, do alto do céu, poderia pensar em ser como Deus, quem dirá nós, né? Em querer ser como Deus. Então, isso não é um alerta para nós, que ser como Deus, isso nunca vai acontecer, seremos sempre criaturas e ele criador. Então, isso que o Wellington falou é interessante, que chama para nós a importância da palavra humildade. Eu tenho pensado muito sobre isso e é muito... Eu estudei semana passada sobre Ezequias, né, e a cura de Ezequias. Ele é curado, ele recebe a cura, e Deus, de forma milagrosa, dá mais tempo de vida para ele, e depois ele se exalta diante dos outros reis, mostrando as coisas que tinha no reino dele, achando que aquilo dali era ele quem tinha feito. E você vai ver que muita gente já caiu nesse mundo, e a gente pode cair quando a gente se exaltar. E é uma tentação para nós, seres humanos, esquecer quem é quem no jogo, quem fez o que fez. E entra a questão da humildade. E o profeta, muito humilde, né? Em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu queria ler aqui a frase que a lição grifou. Eu acho que depois, se alguém quiser comentar, então a gente já parte para quarta-feira. Isaías 6 é uma história poderosa do chamado de Deus ao seu servo enquanto ele estava adorando no templo. Nosso altar pessoal não substitui a adoração coletiva na igreja. Não devemos negligenciar a adoração com nossos irmãos e irmãs, especialmente quando vemos o tempo do retorno de Jesus se aproximando. Deus apareceu a Isaías no local público de adoração. Então, aqui é o que a gente já está comentando, que a gente tem que manter essa parte nossa de adoração. E a importância da gente fazer a adoração também com os irmãos de igreja. Podemos partir? Quarta-feira? Então vamos lá. Quarta-feira nós temos várias perguntas
essas perguntas, basicamente, todos nós já respondemos elas aqui. Eu queria colocar uma questão, né, histórica aí, da questão de quando Jesus veio, e um exemplo de como Jesus ele demonstrou em sua caminhada cristã, ali como pregador do evangelho, né, como ele mostrou humildade sem precisar demonstrar, em vários momentos. E um desses momentos eu acho que é o ápice, né, que é lavar os pés na ceia, na Santa Ceia, que é um ser que é dono de todas as coisas, ele é o Criador, ele veio a esse mundo para ser rejeitado, porque ele foi rejeitado, ele veio a esse mundo para que pudesse nos ensinar como devemos ser um ministro do Evangelho, como devemos conduzir a palavra, como devemos fazer com que chegue nas pessoas, e não, às vezes, igual nós estávamos comentando na lição anterior, a gente pegar as nossas doutrinas religiosas e jogar para as pessoas de uma forma a colocar ali a goela abaixo para que a pessoa possa querer entrar no cristianismo, e em vez de a gente usar os métodos que Jesus utilizava. Em todas as pregações, ele usava o quê? O convívio inicial para que a pessoa pudesse dar abertura para que ele pudesse ministrar a palavra. Em todos os momentos que ele utilizou isso, ele demonstrou humildade, porque ele poderia falar o quê? Eu sou conhecedor da palavra, eu tenho tudo aqui, a Bíblia da cabeça aos pés na minha cabeça, posso pegar aqui e mostrar para você tudo que vai acontecer na sua vida também, e ficaria tudo certo. Só que o que acontece? O que ele fez? Ele fez isso? Não. Em todo momento. Jesus precisava acordar todo dia de madrugada e orar ali para Deus, para pedir alguma opinião. Mas ele estava ali. Então, o ministério de Jesus, ele demonstra muito sobre essas questões. A lição sobre a adoração desse trimestre, ele enfatizou muito sobre isso. E eu comecei a pensar muito em relação a essas questões, sobre a questão da gente se vangloriar, né? E aí entrou muito na questão que você contou do menino, né, que conseguiu pousar a aeronave ali, e as pessoas o vangloriaram, como se ele tivesse feito aquilo por conta própria, né, como se não tivesse alguém que pudesse estar conduzindo ele ali. E às vezes nós fazemos muito essas questões. Às vezes nós ganhamos ou nós conquistamos algumas coisas, né, e começamos a ter uma vida melhor, alguns benefícios, né? E a primeira coisa que a gente faz é falar assim, opa, eu conquistei. Eu conquistei. E aí nós erramos, né? Conquistou o quê? Não é nada seu. Então, assim, você conquistou aquilo que Deus pediu, Ele autorizou e permitiu que você tivesse. Para servir a Ele, né? Para servir a Ele. Então, você teve a sua situação também na questão do seu caso, que o juiz era 99% de chance de não conduzir, e o juiz aceitou. E aí você falasse, nossa, Mônica, você conseguiu. Não, eu não consegui. Se Deus não tivesse conduzido, não teria conquistado. Mas quantas vezes a gente perde a gente deixa, né? Fala assim, agora é a oportunidade de eu falar que fui eu que fiz. Então, isso acaba nos fazendo perder a essência. Nós fomos criados para ser humildes. Se nós fomos criados para ser humildes, Jesus demonstrou muito sobre isso no seu ministério. Então, acho que é o chamado ali de demonstração. Então, por isso que quando a gente estuda a lição, a adoração desse trimestre, enfatizou muito o ministério de Jesus ali. E como ele demonstrou humildade para um ser que poderia ser superior a nós, todos os momentos, igual o Tiago comentou, que ele poderia falar assim, eu sou superior a você, para que eu vou lavar o seu pé? Para que eu vou lavar o pé até de Judas, que era o traidor? E mesmo assim ele foi lá e fez. Então, é um amor que é demonstrado. Então, nada mais que a nossa rede semântica, a nossa palavra é chamado. Quando nós ouvimos essa palavra chamado, o que nós entendemos? Quero saber dos nossos convidados primeiro e depois do Wellington. Pode começar.
Enquanto você falava, eu estava pensando assim, o ser cristão e não é ter cristãos. Muitas vezes a gente quer ter cristãos, né? E é tão diferente isso, assim, porque o ser é a essência, né? Você se parecer com Cristo é a essência dele. E muitas vezes a gente quer ter o que Cristo podia manifestar, né? Muitas vezes isso acontece. E outra coisa, assim, é um treino diário, talvez constante. Você saber pensar a quem se deve a honra, a glória, disso, daquilo. E então você tem que estar conectado, você tem que estar conectado com Deus, né? Estudando a palavra, se dedicando. E uma outra coisa interessante que eu lembrei aqui também, ainda nesse aspecto da humildade, uma vez o Tiago falou uma frase, eu não sei se é do pastor Alejandro Bullion, não sei, que ele dizia assim que ele gostava de pastor com cheiro de ovelha, né? O pastor com cheiro de ovelha é aquele que está no meio das pessoas que ele está ministrando, que ele ensina, que ele cuida, que ele preza, né? Davi fez muito isso. Foi muito interessante também, eu me lembrei aqui agora, quando a gente está falando dessa questão de exaltação, quando o profeta foi lá e ungiu Davi, então, naquele momento, virou para os irmãos dele e falou, galera, agora é o seguinte, eu sou poderoso, eu sou o cara, eu vou ser rei. Não, o que ele fez? Voltou para o campo cuidar das ovelhas, como se nada tivesse acontecido. E ele tinha acabado de ser ungido pelo profeta. Um sinal de... Davi é um dos exemplos de maior humildade na Bíblia, na verdade, né? A despeito de erros que ele tenha cometido, mas ele é um exemplo de humildade. Acabei me perdendo agora. O que chamado te remete ao quê? Chamado remete ao quê? Em ser cristão. A essência é buscar, assim, olhar para Cristo como... Cristo, assim, ele quer nos salvar, sabe? Então, eu também tenho que desejar essa minha salvação e a salvação do meu próximo. Eu sou ovelha, como todos os outros. Eu preciso, como qualquer outra pessoa aqui nessa terra. Entendeu? Sim. Chamado vem para mim me remete à obediência, a estar disposto, estar disponível. Nesse contexto da lição de hoje, disponível para o ser que te criou. Então, se você não está disponível para ele, ao que mais você vai estar disponível, né? Deus te criou, te deu a vida, te dá tudo, e aí ele te faz um chamado. Quem sou eu para negar? Como Jonas fez, né, Jonas? É isso mesmo. Jonas recusar um chamado. Vai para Nínive. Não quero não. Não vou não. Na verdade, ele não recusou o chamado, é que ele sabia que Deus ia perdoar. Sim, ele quis fazer diferente, mas quem somos nós para mudar? Ou para dizer pra quem que mudar. Deus deve. Não, senhor, esse aí você não salva, não. Porque esse aí não dá, né? É o famoso que eu falei da lição anterior que nós fizemos, que é a gente colocar a nossa lista para Deus, em vez de nós deixarmos que Deus coloque a lista para nós. É tipo eu falar assim, é assim que eu quero, ó. Deus. Você entendeu? Eu quero assim. Aí Deus fala assim, não, é essa lista aqui que você vai seguir, ó. aí a briga constante, né, que a gente tem, né? Sim. Já tem. Pode falar. Eu acho que seria também, cabe como resposta, né? Obediência também, que o Tiago falou. Quando a gente aceita o chamado, a gente sabe que vai ter uma resposta desse chamado, um trabalho, né? Chamar também um trabalho. Acho que seria essas palavras. Posso falar? Essa semana que eu lembrei agora, essa semana eu estava num grupo de oração, das 3 da manhã, e aí a pessoa que estava dirigindo o estudo, ele falou o seguinte: quando Deus precisa te curar de alguma coisa, ele vai te mudar de lugar. E aí ele passa lá desde Caim saindo, né, Adão saindo do jardim, e Abraão saindo da sua terra, e fala de Moisés, e fala de José, e fala de todos, e por fim, Jesus, que teve que sair do céu, né, para vir aqui. Então foi tão lindo, eu achei tão bonito isso, que essas mudanças, elas são para nos curar.
Interessante. Me fez pensar em mais um monte de coisa. O tempo, olha então, o tempo. Quando falar em chamado, pensar que também é para nós, né? Então, Deus sabe que essa missão que Ele coloca para nós vai nos fazer bem. Essa mensagem que Isaías pregava, ter que pregar essa mensagem, também era para Isaías. Então, quando Ele te chama para servir, Ele sabe que isso vai te colocar no eixo e vai te deixar mais próximo do céu. Por isso que Ele fala que até anjos poderiam pregar. Então, se o anjo podia fazer esse ministério, por que Ele quer que nós façamos? Porque nós precisamos fazer. E me veio tudo isso à mente. Vamos partir. Nosso tempo voa. Vamos para quinta-feira. Vamos lá. Os convidados. Quinta-feira. Falar um pouquinho mais sobre Isaías 6, né? Como que a gente viu lá em resumo, as lições que Isaías 6 nos traz, sobre essa forma como ele foi chamado, como aconteceu com ele, né? Dessa forma milagrosa, naquele contexto de uma visão de um céu, de seres celestiais, e como que isso tem que nos trazer hoje esse poder, esse senso de missão, de aceitar essa missão. E eu gostei muito dessa parte que está grifado na lição, fala assim: quando nos encontramos diariamente com Deus em nossos altares devocionais, onde quer que estejam, Ele fará coisas poderosas em nós e por meio de nós. Então, quando eu falo assim da questão de diariamente com Deus em nossos altares, me veio à mente tudo que a lição trouxe durante todo o trimestre, de restaurar altares em todos os lugares, e para que isso aconteça diariamente. Em casa, eu até falei com a Mônica quando a gente estava estudando essa lição aqui, que é muito importante a gente ter o nosso local de oração em casa, um local para você que diariamente vá. Se você tiver um jardim, pode ser um jardim, um quarto. Se você não tem, sua casa é um único cômodo, você tenha um cantinho desse cômodo, que você tenha se você vai se ajoelhar, tem ali um lugarzinho para você se ajoelhar, uma almofadinha para você se ajoelhar, para que você tenha um senso de ter um lugar para você adorar, um altar para você adorar a Deus. Isaías foi purificado e perdoado na presença de Deus. O profeta encontrou um propósito de sua vida e ministério na presença do Senhor. Então, esse trecho aqui também remete a essa última fala que eu falei após a Mônica, de que isso traz um propósito para a vida. E aí me fez lembrar agora da primeira citação que eu fiz lá na tirinha, que o Dostoiévski fala, ele fala assim, ó: o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Não é isso que falou ali agora de propósito de vida? Então, sem ideia clara do objetivo da sua vida, o homem não viverá e sim se destruirá. Então, receber esse chamado nos dá um propósito de vida. E as pessoas às vezes perdem a vida, tiram a vida, que é o suicídio que infelizmente a gente vê, quando a pessoa não enxerga mais o motivo do porquê está vivo. E estar recebendo um chamado, como Isaías recebeu, aceitar esse chamado, nos traz um propósito de vida. E eu já senti muito isso, sabe? E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, nesse universo que é estar com Deus, mais você fica sensível ao se afastar de Deus, você se acostuma com a luz. Então, qualquer escuridão te deixa ruim. E eu já me senti mal, falei para a Mônica já algumas vezes, e aí do nada aparece uma semana de oração. Aconteceu isso uma vez em São Paulo, eu estava muito mal, assim, porque a gente começou só a trabalhar, e você começa a perder o sentido. É muito louco isso. Você começa a ver que você está trabalhando, você está fazendo as coisas, está cuidando da sua vida, mas só trabalhar por trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa, e ter tudo isso não é propósito de vida. Então, quando você aceita um chamado de Deus para você, e você vai firme nesse chamado, você começa a ter sentido na sua vida. E essa mudança nossa para cá nos deu um novo propósito de vida, porque a gente enxergou que Deus é que estava conduzindo, Deus chamou. Então, vai lá. Então, estar atuante, pregando, agindo, vindo igual a gente vê aqui, e aí vamos lá no pequeno grupo, isso é o que dá sentido à nossa existência. Como ele diz aqui, o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas saber para que se vive. E a gente tem que confiar nos planos de Deus, porque não é fácil. Você tem uma estrutura de vida, tem trabalho que ganha muito bem e tal, fala, não, vamos embora daqui. A gente nem sabe o que vai acontecer, mas... Aí é quando você entende, é muito interessante que
o dinheiro, assim, ele fica, né, permeando a vida das pessoas em tudo. Se você não cuidar, se tomar cuidado, você acha que tudo na sua vida é isso, que tudo precisa disso. E, realmente, a forma como o sistema é feito é justamente para você só pensar nisso. Entendeu? Porque tudo que você quer, você depende da moedinha. E fica pensando nessa moedinha. E tem que tomar muito cuidado com isso. Senhor, olha, o Senhor me deu um trabalho, eu pago minhas contas, sou grato, muito obrigada. Queria isso, queria aquilo. Não, sabe? A gente quer demais também. E a gente fica buscando, assim, correndo atrás do vento. Sabe? E Salomão falou tão bem sobre isso. Então, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, tem que ter fé. Eu admiro muito também o Felipe nesse sentido, né? Ele foi lá. Qualquer pessoa poderia olhar, nossa, o cara tem um maior currículo, né? Fez graduação, mestrado, doutorado na USP e tal, não sei. Ah, sim. Claro. E aí, e várias propostas, assim, tipo de coisas, né? Grandes. Sim, assim, pro menino, né? E o menino realmente muito habilidoso. E realmente ele é muito inteligente, né? E humilde também. Ele é humilde, ele é bastante humilde. E de repente ali ele, quero nem saber, eu quero saber o que Deus tem para mim. E Deus está me chamando para a missão e eu vou. Coragem e fé. Abrir mão de tudo e ir para uma missão é isso, é sobre isso, né? É sobre a ilustração de Abraão, né? A ilustração de Abraão é muito interessante, porque quando ele foi chamado para a missão, muitos foram. No decorrer desta missão de mudanças, muitos foram ficando e só Abraão foi continuando. E ele foi continuando e acreditando na promessa. E o interessante de Abraão é isso, né? E a mesma coisa acontece com as missões. Vai chamando, alguns vão aceitando. Chega um momento que vai ficando só 2, 3, 1, e assim sucessivamente. É igual faculdade, né? A gente começa com 60, 90 pessoas lá, na hora que vai acabar tem 10, 20. Só resistência. Só quem vai continuando a missão, uma missão. A faculdade realmente é uma missão também. Então, eu peguei muito essa questão de Abraão, porque Abraão também, vai para a terra lá, você não conhece qual que é a terra, você não sabe como é que o povo vai te aceitar, você não sabe onde você vai morar, você não sabe onde você vai ficar, você não sabe o que você vai comer, só vai. Vai com a roupa que você tem, vai lá e vai dar tudo certo. Então, é um privilégio. Eu colocaria também como um privilégio essa missão, né, que Deus nos designa para a gente. Só para assim, fechar essa questão, eu achei interessante quando o Tiago falou que dar sentido à vida é você descobrir o seu propósito, certo? E nós, como cristãos, nós sabemos qual é o propósito da nossa vida. E depois que você descobre o propósito, viver esse propósito. Partir para um outro nível. E é uma coisa que eu achei também interessante aqui na parte de Isaías, esse contexto que teve ali com os anjos, né? Que mostra também um pouco que a gente já falou, né? Os anjos ali, eles não estavam trazendo pro nosso entendimento de hoje. Não tinha um monte de luz, não tinha um monte de som, não tinha um monte disso. Era uma coisa simples, que o próprio Deus, ele próprio já chamava atenção. Então não precisava de um monte de coisa para atrair atenção para o objetivo final. Deus propriamente ele já chamava atenção. Então acho que isso, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas coisas a gente durante a nossa vida a gente perde o foco de muitas coisas. O celular, a rotina que a gente cai na rotina de trabalho, coisas de casa, por conta do trabalho em questão financeiramente falando. Então, muitas coisas a gente acaba perdendo o foco do que verdadeiramente tem que atrair o nosso foco, que é Deus. A nossa comunhão diária, que é Deus. Então, essa exemplificação aqui dos anjos, aqui fala, né? A segunda coisa que observamos é que a adoração dos anjos era simples. Não havia nenhuma palavra difícil, talvez porque nenhuma palavra consiga expressar totalmente a majestade de Deus. Não havia nenhum espetáculo elaborado. O esplendor de Deus ocupava o centro do palco. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente
Não é... Não é sobre nós, é sobre ele, né? Não é... Vai enfeitar. É uma pra você, vai vezes, enfeitar. Senão a gente enfeita muito, a gente tira o foco de Deus e começa a enfeitar pro mundo, né? Às vezes é até no automático que a gente coloca determinadas coisas. Coisas simples. Celular, os estudos, o trabalho, coisas no automático que a gente acaba colocando como o centro da nossa vida e cai ali no automático aquelas coisas e a gente acaba perdendo foco. A gente acaba... infelizmente é natural do ser humano. A gente, na correria, fazendo diversas coisas, a gente acaba dando aquela esfriada, aquela afastada. Vocês citaram aqui, quando vocês moravam lá em São Paulo, a vivência que vocês tiveram. Acredito que vocês tiveram essa, talvez, experiência, não que deixaram de acreditar em Deus, mas o que eu acredito que todo cristão, infelizmente, acaba passando pelo nosso mundo de pecado. A gente dá uma afastada, às vezes deixa de estudar talvez a Bíblia, a lição, deixa de ir um dia ou outro para o culto, ou por conta de uma rotina tão estressante, tão desgastante, ou com outras coisas que acabam sugando a gente, e a gente acaba não conseguindo dedicar para Deus o que Ele realmente merece. Então essa citação aqui da lição sobre Isaías eu também achei bastante interessante. Eu queria deixar a contribuição. Eu já queria partir para a nossa sexta-feira. O nosso tempinho ali já acabou, que já está bem adiantado. Eu queria fazer um testemunho aqui, que eu estava há 2 meses sem um trabalho, fazendo diversas entrevistas. A grande maioria das entrevistas trabalhava aos sábados, eu sempre mencionava os sábados, mas tentava conciliar com o trabalho aos domingos, o trabalho aos feriados. Quem trabalha CLT, a gente sabe que a gente sempre tenta conciliar dessa outra forma, para conseguir o sábado. Mas infelizmente, durante as entrevistas ali que eu fiz, eles sempre falavam, a gente vai tentar ver, não sei o quê. Depois dava a resposta, a gente gostou muito do seu perfil, gostou de você, mas a questão do sábado para a gente é complicado, então a gente não consegue ajustar isso e tal. Aí, semana passada, eu sempre estava todo dia, toda semana fazendo, entrando em sites de vagas. Achei uma vaga para trabalhar numa loja. Uma semana depois a loja me chamou para fazer entrevista. Eu fiz entrevista primeiro com o RH, depois no outro dia fiz entrevista com a gerente da loja. Aí a conversa durou 1h30, quase 2 horas, a gente conversando bastante. E eu citei sobre que lá no anúncio a pessoa da RH citou que colocou que eu tinha uma folga semanal, fixa. O sábado, na teoria, está escalacionado na semana, é válido como semana. Então, pensei, eu vou citar isso. Perguntei, queria saber como é que funciona essa parte da folga fixa, se é por escala, todo mês você vai ter, toda semana você vai folgar no mesmo dia, você pode alterar o dia, como é que funciona. Aí, por fim, ela já havia mencionado que alguém tinha uma dificuldade de trabalhar aos domingos por conta da igreja, então ela não aceitou ficar com essa pessoa, porque ela tinha essa dificuldade aos domingos. Eu já tinha mencionado, domingo para mim não tem problema, trabalho domingo, trabalho feriado, para mim não tem nenhum problema. No momento que eu comentei sobre a folga, eu perguntei, teria algum problema se eu tivesse um dia específico que eu não pudesse vir, que eu pudesse ter a folga fixa? Falou, por quê? Seria sábado? Eu não tinha mencionado ainda que eu era da igreja adventista, só que eu fazia parte de alguma igreja, mas não havia mencionado o sábado e nem a igreja, o nome. Eu falei, seria o sábado. Seria. Aquela meio quebra, né? Porque ela não sabia o que era.
Eu falei, seria sábado. Eu mencionei sobre todo o contexto da igreja, mencionei sobre os 10 mandamentos, comentei mais coisas sobre a igreja. Ela falou, eu gostei muito do seu perfil, gostei da nossa conversa aqui, mas eu preciso passar isso para RH. Aí, se der certo, no outro dia eles vão entrar em contato com você. E tá bom. Saí e voltei para um bico que eu tava fazendo e segui a vida. Aí, no outro dia, de tarde mais ou menos, umas 3, 4 horas, a pessoa da RH falou, você foi efetivado. A gerente me falou sobre o detalhe do sábado, mas por ela não tem nenhum problema. Então ela opta por você folgar os sábados. Você tem interesse em trabalhar? Claro. Agora. Óbvio. Como que não? Então ali ali eu senti a resposta de Deus. Realmente a resposta de Deus. É aquilo que a gente aprende, a gente estando dentro da igreja, que a gente vai ter as nossas lutas, a gente vai ter os nossos desafios, mas se a gente honrar Ele, Ele vai honrar a gente. Você trabalhando pela causa dele, você não tendo vergonha de falar sobre o nome dele, ele vai honrar no tempo dele. Ele sabia as dificuldades que a gente está passando, sobre de não ter um trabalho. Então, ele sabia o momento certo. E realmente foi o momento certo. Então, eu sou muito grato a Deus, sempre em primeiro lugar, que Ele realmente respondeu ali perfeitamente, sempre honrando Ele. Então, se talvez eu tivesse ocultado isso, talvez Ele não teria me concedido essa oportunidade de um trabalho. Porque foi igual eu comentei com ela. Eu sei que talvez possa ser uma coisa que possa me prejudicar em ponto de eu não conseguir essa vaga. Mas não seria honesto da minha parte de esconder isso como um cristão. Então, não tendo vergonha de esconder o que eu prego, quem eu sou, então Deus, com certeza, eu vou sempre mencionar isso, porque para mim foi a melhor e a maior resposta que eu tive e senti realmente a presença ali de Deus próximo. Então, eu acho que também exemplifica muito a lição de forma geral, né? Eu já encerro também a minha parte com o meu testemunho, que se a gente se empenhar, se a gente se entregar realmente a Ele, não ter vergonha e realmente aceitar o chamado que ele fala, você é meu filho e eu tenho uma missão para você. Então, aceite. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Exatamente. Então, para mim foi a maior resposta assim que eu tive sobre o chamado e realmente honrar ali o nome de Deus. E imagina a responsabilidade. Imagina você chegar no céu e ficar sabendo que Deus te deu esse emprego porque você tinha que testemunhar, talvez para aquela pessoa ou para outra. Porque no mundo ninguém realmente vai querer trabalhar no domingo e você se colocou à disposição. O domingo para mim é uma segunda-feira, é o primeiro dia, né? Então isso e você vê assim que foi Deus que te deu esse trabalho e Ele tem uma missão para você naquele lugar. Amém. É verdade. Se alguém tiver mais algum comentário, se fazer para a gente já encerrar nossa lição. Só agradecer a Deus. Amém. Eu tenho só a agradecer essa lição, né, por completo, esse trimestre. Nós estamos fechando mais um trimestre. E também agradecer, né, pelas oportunidades que Deus nos dá de estarmos gravando o nosso podcast. Passamos por várias estruturas aí. Nós estamos até num estúdio novo agora. E nós sabemos como que é difícil, né, a nossa batalha todos os dias de estarmos aqui.
para estar fazendo esse trabalho, né, de passar a lição para todo mundo, até porque nós somos leigos, né, somos pessoas falhas e não vamos entender tudo e não vamos conseguir explicar tudo. Mas a exemplo das outras lições que eu já mencionei, é como o Espírito Santo ele trabalha e como que ele fala, ele conduz a nossa fala. Da mesma forma que o anjo cuidou ali de Isaías, né, da sua boca falha, né, da sua pequeneza ali, dos seus pecados, o anjo vem e trabalha em mim, na verdade, como um explanador da palavra aqui, e como que ele consegue colocar coisas na nossa mente, que é obviamente que é aquilo que nós estudamos, para que a gente possa explanar e possa comentar e falar para todo mundo que está nos assistindo. E isso faz uma grande diferença, tanto que é o testemunho do Wellington acalhou junto com a lição. De novo, nossos convidados têm tudo a ver com a nossa lição, porque teve até a questão da casa de vocês, do ministério que vocês tiveram, da missão. Nós tivemos também outras lições que nós não conhecíamos, né, os convidados, e tivemos aí, até na lição da metanoia, nós tivemos a convidada, né, que chamamos, não conhecíamos, e ela tem a questão da ansiedade, e ela deu o testemunho dela, ela contou todas as coisas ali. Então, Deus providencia a pessoa até para vir fazer esse ministério. Amém. E esse lugar aqui hoje, eu não comentei com o Wellington, mas esse lugar aqui hoje, quando nós chamamos os meninos, né, o Jean e o Vinícius, para participar com a gente, para nos auxiliar, eu pensei, falei, nossa, podia dar certo lá no Jean, ter aquele espaço lá em cima e tal. E eu não tinha comentado com o Jean. E um dia acabou o podcast, o Jean pegou e foi conversar comigo. Falou, Jonas, você não quer montar lá o podcast lá na minha casa, na parte de cima, assim, né, no uso e tal. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu nem comentei, nem falei nada. Então, assim, a providência de Deus, né, para que a gente pudesse estar aqui montando o nosso trabalho aqui, outro estúdio aqui. Então, acho que tudo tem a ver. E um dia eu comentei também com o Wellington, só um testemunho, estou falando muito aí, depois nós fica muito grande. Mas assim, um testemunho também é que um dia eu falei assim, nossa, não vai dar certo. Trovejando, chovendo, caiu energia. Eu falei, não vai dar certo. Eu lá na igreja, né, montei o estúdio, tudo, esperando os meninos. Caiu um raio lá próximo, né, ali naqueles para-raios que tem perto. E apagou tudo. Falei, vixe, agora vai dar certo nada. Falei, agora não vai. Aquela famosa, né, nossa fé minúscula, né, para de acreditar. E voltou a energia depois de um tempo, né, depois de uns 20 minutos voltou a energia. Eu falei, não, vai dar certo sim. Então nós temos essas questões, então são testemunhos da nossa lição que nós passamos aí para conseguir estar aqui ministrando a palavra de Deus. E tem tudo a calhar com Isaías, até porque ele demonstrou ali que ele era um pecador, e nós somos também. Todos os dias nós somos, e todos os dias nós temos que vencer. E tem dia que nós não vamos conseguir vencer completamente, mas mesmo assim, Deus está lá estendendo a mão para que a gente continue a vencer. Então, acho que queria deixar essa mensagem para você que está nos assistindo também. E para nós que estamos aqui, e muito obrigado, né, por vocês conseguirem completar aí mais uma lição com a gente. Aí, queria pedir para a Mônica fazer essa oração final. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigada por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigada por compartilhar o Seu amor, a Sua graça, a Sua sabedoria e o Espírito Santo do Senhor conosco, Pai. Sem Ti nada somos. Dependemos do Senhor em todas as coisas. Obrigada por esse estudo, obrigada pela lição. Nos ajude também a nos preparar para o próximo trimestre. Em nome de Jesus, amém. Amém. E você que ficou aí com a gente em todo esse trimestre, esteja com a gente no próximo trimestre. Se você não compartilhou, não curtiu ainda, curte. Compartilha com seus amigos, compartilha com uma pessoa que outra pessoa pode compartilhar com as outras, e você vai estar levando a palavra junto com a gente.
Muito obrigado e esteja com a gente no próximo trimestre com a nossa próxima lição. Tchau, tchau.